Medo em Serra Azul. Moradores cobram medidas para diminuir furtos e roubos em ranchos. Eles estão assustados e pedem providências. Dona Maria de Lourdes não esquece do prejuízo que teve nos últimos dias. Ela foi mais uma vítima de criminosos que têm aterrorizado a região do Tamanduá, em Serra Azul. Da propriedade dela, bandidos levaram 14 porcos, que seriam abatidos para vendas no Natal. Só que a gente não ouviu nada, entendeu? Eles devem ter feito alguma coisa com os porcos para não gritar, né? Colocado alguma coisa no soro e dado alguma coisa para os cachorros, que os cachorros são bravos. Este morador não quis mostrar o rosto, mas explicou sobre os momentos de terror vividos na propriedade onde mora. Os criminosos levaram tudo, mas deixaram um trauma. Eu chegando no serviço, para abrir meu portão, eles vieram com o carro, com o farol apagado e me rendeu com arma na cabeça, falando perdeu, perdeu. Entraram comigo dentro da minha casa e cataram tudo que eu tinha. Roubaram tudo. E te ameaçaram? Eles fazem aquela pressão psicológica, né? Vou serrar as pernas, fica quietinho. Mas não me bateram, não. No local, às margens da rodovia vicinal Mário Covas, são dezenas de pesqueiros e de pequenos ranchos. A maioria já foi vítima de bandidos. Por isso, eles pedem mais atenção do poder público. Uma das medidas cobrada pelos moradores que vivem aqui na região é a instalação de lombadas neste trecho da estrada, além da colocação e instalação de postes com melhor iluminação. Pois dessa forma, com os veículos mais devagar, as câmeras de segurança conseguiriam apontar com mais clareza a placa de veículos de eventuais criminosos. Isso ajudaria muito. Por que lombada ajudaria? Porque reduz, a câmera pega, você vê a placa do veículo e iluminação, porque isso aqui é muito escuro. Então eu creio que tendo esses dois fatos, vamos melhorar muito isso daqui que a gente vem pedindo há anos à Prefeitura Municipal de Serra Azul. Além de melhor policiamento, os moradores também pedem que os casos sejam investigados e que a Polícia Civil faça de tudo para identificar os criminosos. A minha reivindicação é que a Polícia Civil faça a investigação para tentar pegar os ladrões, né? Porque até hoje não tivemos isso aí. A gente faz o BO tudo certinho e não tem da parte deles. Davi Florim, Serra Azul, para o Jornal da Clube. As polícias civil e militar não se manifestaram até o fechamento desta edição. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações. André. Pois é, Pulse, a preocupação desses moradores de ranchos aumenta ainda mais agora nessa época de final de ano. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o especialista em segurança, Marco Aurélio Gritti. Gritti, o território rural da nossa macro-região é um desafio à parte para a segurança pública. Boa tarde para você. Boa tarde a todos, sem dúvida. A área rural de todas as cidades, a extensão dela dificulta muito o trabalho da polícia, seja da polícia militar, das guardas municipais, porque ele tem essa dificuldade em chegar ao local, em conhecer o local. Né? Facilita a ação dos marginais, até inclusive na questão de fuga, de esconderijo. Então é um trabalho bastante difícil de atender a toda essa demanda numa área rural, seja de qualquer cidade. No caso específico dos ranchos de Serra Azul, existem detalhes que dificultam a atuação da polícia? Sem dúvida, a área rural de Serra Azul é muito grande, né? Com um detalhe, né? A margem lá do rio também favorece a ação dos marginais, que em alguns casos estão chegando para cometer os furtos até pelo rio, né? Eles chegam e fogem pelo rio. Isso dificulta muito a ação das autoridades. O que podem fazer então os proprietários de ranchos? Eu sugiro que os proprietários de rancho se mobilizem, né, discutam ações integradas em relação ao recurso humano existente dos órgãos policiais e agregando a isso, né, nós podemos aí agregar alguns avanços tecnológicos, né, instrumentos tecnológicos para fazer com que essa integração entre recurso humano e recurso tecnológico possa dificultar a ação dos marginais. Existem casos na nossa macro-região que deram certos e podem ser até copiados lá por Serra Azul? Sim, sem dúvida. Nós temos um bom trabalho realizado na área rural de Sertãozinho, Guariba, Jaboticabal, Monte Alto. São experiências, são trocas de informações, mobilização dos moradores com as autoridades policiais que vem resultando num trabalho bastante positivo. O número de agentes de segurança no estado faz frente ao tamanho da zona rural, Gritti? Muito difícil nós algum dia chegarmos nessa possibilidade de que o recurso humano vai suprir a demanda da atividade rural. Até porque nós estamos falando de atividade rural, mas o policiamento ele é mais voltado à área urbana por conta do maior número de pessoas em circulação. O que pode ser feito? Né? Associar ao trabalho humano
o avanço tecnológico, né? Então, câmeras, sensores de presença, a comunicação via rede rádio entre os moradores, entre os caseiros, né? Grupos em redes sociais, para que essas informações sejam compartilhadas, né? E cheguem mais rapidamente às autoridades policiais. Mapear as áreas dos ranchos, sítios, fazendas é um dever só do Estado? Não, esse dever, além do Estado, também dos próprios sitiantes, né? Isso é o mais importante, né? Porque, como eu disse no início, a dificuldade, às vezes, da viatura é chegar até o local, porque ele não conhece exatamente onde fica o rancho. Então, esse mapeamento, né? Esse geoprocessamento que nós falamos, né? Localizar essa propriedade por meio de coordenadas jogadas hoje em qualquer aplicativo de localização facilita com que a viatura chegue mais rápido, né, e dê uma resposta mais rápida à sociedade. Aquele projeto que deu muito certo nas cidades, que é o Vizinhança Solidária, ele pode ser pensado também, deve ser implementado na área rural, lá nos ranchos de Serra Azul? Sem dúvida, é uma ótima sugestão, né? Essa mobilização dos proprietários, dos caseiros, das pessoas que frequentam essas propriedades rurais. Eles se mobilizam, né, criam ali, adequam o programa Vizinhança Solidária as suas necessidades, e essa troca de informações, incluindo aí as autoridades policiais, vai fazer com que o trabalho seja compartilhado, as informações compartilhadas, e certamente vai dificultar a ação dos marginais e auxiliar aí numa resposta rápida dos órgãos de segurança. Tá certo, Grit, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto, Pulse, aí com as últimas informações. É com você. Ok, André.